Então eu vou continuar a parte 2 do vídeo de como eu estou aqui no grupo de restauração, estou fazendo esses vídeos de restauração, de como eu cheguei aqui. Então eu comecei a orar a Deus, porque eu queria casar novamente, e eu queria que Deus, de alguma maneira, viabilizasse isso, para que eu não estivesse indo contra a palavra dele, para que eu estivesse vivendo dentro da vontade dele, dentro da palavra dele. E isso começou a ter um movimentar no campo espiritual. Espera um pouquinho. E eu comecei a ter sonhos com o pai das minhas filhas. E, assim, eu não tinha costume de sonhar com ele. Eu nunca sonhei com ele. Antes e depois da separação, todo o tempo, eu não sonhava com ele. E eram sonhos horríveis, assim, dele sendo levado, dele sendo arrastado, dele sendo amarrado e preso, e ele sendo levado. Por isso que eu faço vídeos falando que são algemas, onde eles estão presos lá não são alianças, são algemas, ou são correntes. Então, aquilo que aparentemente segura eles lá, que é uma aliança, que é o contrato, na verdade são correntes de Satanás que seguram eles no pecado, para que eles não se libertem. Então lá é falado e ensinado que eles não podem divorciar, porque é pecado, porque é errado, porque jamais pode abandonar uma família, sendo que eles abandonaram a família deles. A primeira aliança, o primeiro cônjuge, abandonaram os filhos deles, nascidos deles, estão lá com filhos de outros, filhos de outras. E aí agora querem mostrar caráter e não abandonar aquilo lá. Então, Deus me mostrou claramente que ele estava vivendo algemado, estava vivendo acorrentado e estava sendo levado. E a coisa piorou quando eu sonhei que ele tinha morrido. E que tinha me avisado que ele tinha morrido e que eu tinha que ir lá. Então, no campo espiritual, eu tinha que fazer alguma coisa porque ele tinha morrido. Então, eu entendi que Deus vai levar ele. Aí, eu comecei a orar, e quando eu fui ver que ele tinha realmente morrido, eu peguei nele, eu chacoalhei ele, eu comecei a chamar ele, eu falei, você não pode ir, você não tem o direito de ir dessa maneira. As nossas filhas não estão na igreja, elas estão todas afastadas, você tem que ficar aqui, você tem que dar exemplo de pai cristão, de pai religioso, de pai da igreja mesmo. Você tem que voltar. Eu comecei a impor as mãos sobre ele e a orar para ele, para que ele volte. Isso em sonho, no sonho, eu fazia isso. E ele voltou. Ele voltou, amadas e amados. Aquele sonho foi algo assim, pum, para mim, porque ele voltou. Esse homem voltou. Se vocês não acreditam, do jeito que ele estava ali caído, algemado, aquilo tudo, aquela escuridão, aquilo tudo, sumiu tudo. Ele se transformou num outro homem, bem vestido, bem arrumado, bem falante. Ele não era de falar, ele era muito quieto, não conversava, não era para abrir a boca para nada. E esse homem começou a falar, começou a pregar, começou a ensinar a palavra de Deus. Ele pegava nos microfones, ele ia nos púlpitos, ele ia no Brasil afora pregar o evangelho de um jeito. E aí ele exigia de mim um comportamento que nem eu tinha. O que eu cobrava dele não era nada perto do que eu tinha que ser perto dele agora. Eu tinha que ser uma mulher de Deus, uma mulher transformada, uma mulher que está ali para auxílio, para oração, para sustentar esse homem de Deus. Amadas, aquele sonho, quando eu acordei, aquilo foi um soco na minha cara, porque assim, eu não estou preparada para esse homem. Eu tive certeza naquele momento que eu não estou preparada para esse homem. E, assim, orando e buscando, eu não tenho, assim, a certeza de que isso realmente vai acontecer, porque é apenas um sonho. Mas, em todos os testemunhos, o poder da oração das mulheres pelos homens, ou dos homens pelas mulheres,
traz a quebra das algemas, né? A libertação espiritual deles e principalmente a queda das escamas. Eles vão ser libertos da cegueira espiritual que eles estão. E muitas vezes eles são colocados no propósito que Deus realmente tinha para eles. Esse é o testemunho mais completo. E isso foi assim mostrado para mim antes de eu saber tudo que eu sei hoje sobre restauração. Porque depois disso eu fui atrás de testemunhos, de histórias, de como se comportar, de como fazer, de como não fazer. Eu fui atrás de entender muito tudo isso. Então, ter esse poder espiritual de orar sobre a morte e pôr a mão sobre os mortos e eles voltarem, muita gente tem medo de uma sombrinha. Eu não tenho, eu já passei por coisas muito piores. Então, esse fato de eu ter essa reação em sonho, de orar, impor a mão, orar pela salvação, isso acaba sendo fichinha, né, por assim dizer, porque Deus realmente costuma atender minhas orações. Mesmo eu tendo me frustrado quando minha mãe faleceu, há 15 anos atrás, e foi ali que eu comecei a decair mais ainda na depressão. Então, em 2009, minha mãe faleceu. Então, se eu já tinha vários problemas até então, problemas com o meu marido, de briga, de rixas, de eu querer que ele seja uma coisa que ele não queria ser. E ele era diácono na igreja e eu achava que como diácono ele tinha que ter um comportamento melhor. Depois eu fui descobrir que os outros diáconos eram piores. E então, o fato da pessoa ser religiosa nem sempre mostra que ela é cristã, que ela está vivendo a palavra de Deus. E, sendo dessa forma, eu sei que talvez Deus realmente leve ele. Porque ele, depois disso, que eu comecei a me dedicar, isso foi em setembro para outubro, março para abril do ano passado, ele teve problemas no trabalho dele, onde ele já estava trabalhando há quase 10 anos, mais de 10 anos. E ele foi mandado embora, ou ele parou de trabalhar lá, mas é que o negócio não deu mais certo de trabalhar de tratorista lá naquele grupo. E ele passou a viver totalmente 100% na dependência da OM, da terra dela, do que ela tem, que é dela e dos filhos dela, como ela sempre faz questão de dizer, por isso que não quer ajudar mais com as filhas dele. Então ele está lá, como escravo, naquele lugar. Eu falo escravo de Satanás, porque o inimigo escravizou ele no Ero e ele acha que tem que ficar lá no Ero. E aí eu vejo se eu sou realmente essa mulher, né? Eu sei que a outra é bem rixosa, insuportável, porque o que eu convivi com ela, como vizinha e como amiga, eu sei que ela é bem rixosa e bem briguenta. Mas ela se comportava como uma santa nos finais de semana e à noite, quando meu marido estava em casa. Então ele via ela dessa maneira, uma santa. Mas durante os dias, vixe, as panelas voavam. Ela era muito rixosa. Então, ela agredia, batia muito nos filhos. Ela fazia os filhos bater nos irmãos, que é uma coisa pior ainda. É muito usado nas senhoras do tráfico, né? Elas mandam os adolescentes matarem, roubarem e baterem, tem que dar um pau. E as senhoras do tráfico, elas costumam mandar no bairro, mandar na área delas dessa maneira. Então ela tem bem esse papel desse jeito. Ela não é, né, uma senhora dessas, mas ela age dessa forma. Então ela manipula muito. Então ele está lá escravo dessa situação, escravo de Satanás, no engano, no erro, e ele acredita piamente que tem que ficar dessa maneira, né? E a gente vai aqui buscando em oração pela libertação dessa escravidão espiritual onde ele se encontra, porque a pessoa quando tem que viver se contentando que tem para comer e para beber, e isso basta,
mesmo estando, não negligenciando toda a assistência que tem que dar para os filhos e para quem realmente precisa deles, que é o propósito da vida deles, ele está algemado nas garras do Satanás. E aí a cegueira espiritual. A cegueira espiritual onde ele não consegue ver isso dessa maneira. Ele não vai para a igreja porque a cegueira espiritual não quer que ele seja confrontado emocionalmente, espiritualmente. Irmãos, eu vou voltar a pedir aqui. Se vocês estão achando que o meu som está ruim, eu vou colocar o Pix na descrição do vídeo. Vocês me mandam dinheiro. Ficam colocando nos comentários que o som está baixo. Mas acredito que você que reclama não tem dinheiro nem para comprar um fone de ouvido, porque com fone de ouvido dá para ouvir muito bem, né? Então, eu não tenho uma sala acústica para fazer vídeo, e então eu também moro numa avenida, e quando tem um semáforo aqui na frente, quando os carros param aqui e ficam orocando, ônibus, caminhão, aquilo ali interfere muito no som aqui. Então, acaba ficando muito baixo o meu som, porque aquele som ali vai absorver muito a potência do microfonezinho que eu tenho. Então, se eu tiver um microfone que as youtubers usam, aquele microfone de põe aqui, ou até aquele microfone mesmo, né, já me ajudaria muito. Mas uma sala acústica também é bom, ou um lugar menos barulhento, né? Então eu queria falar sobre essas coisas com vocês, sobre o meu testemunho, sobre como eu cheguei até aqui, e que talvez, porque ele já falou isso para mim algumas vezes, que mesmo ele largando dela, ele não voltaria para mim. Então, viver e morar com uma mulher rixosa, ninguém volta para onde saiu, dificilmente, quase impossível. Porque se saiu é porque não estava bom. Por que eles vão voltar? Em Provérbios 25, 24 vai falar: melhor é morar num canto do eirado do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Por mais que eu possa talvez ter condições de oferecer uma vida muito melhor, mais digna e mais dentro da vontade de Deus, tem que ver se ele realmente quer isso. E então, às vezes, o que você vê nas redes sociais sobre o cônjuge, sobre como eles estão vivendo lá, é pura ilusão, porque ninguém que está algemado espiritualmente e cego espiritualmente é feliz. E ele tenta provar isso e provar isso para a sociedade de que eles estão felizes. Por isso, tento aparentar com fotos, com aparições, tento demonstrar para o mundo como eles estão bem, como eles estão felizes, mas não é nada disso. O principal segredo da restauração, em todos os casos, em 100% dos casos que há restauração, o principal segredo é a restauração própria. É eu estar 100% restaurada em Deus, em Cristo. E essa restauração própria, ela implica em todas as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. Todas as áreas, a gente precisa trabalhar essas áreas. E se não fizer todo esse trabalho, dificilmente vai ter restauração. Porque ele não vai voltar para algo que ele foi embora já porque tinha vários problemas e ele não conseguia se ajustar. Então, você se restaurando espiritualmente, emocionalmente, financeiramente e de todas as maneiras que eu vou estar ensinando ali, e eu vou tentar continuar mantendo esses conteúdos abertos, mas quanto mais há ali a transformação da mente, a transformação da consciência, a transformação... Hoje em dia chamam isso de reprogramação mental. Jesus Cristo chamaria isso de nascer de novo, ser uma nova pessoa. E isso é algo que a gente tem que fazer diariamente, estar disposto a mudar.
quando eu mudo de casa, eu vou para uma casa nova, geralmente eu não vou levar todas as tranqueiras velhas, as coisas velhas estragadas. Geralmente eu vou dar preferência porque está melhor, vou lavar, vou pintar, vou colocar bem bonitinho. E o que realmente não tem como arrumar, eu vou descartar. Assim também nós, para uma nova casa, uma nova família, um novo lar, que a gente está buscando essa restauração, não vai dar para querer essa restauração sendo como sou, sendo como eu era. Não vai voltar a ser a mesma coisa. Você não vai voltar a ser adolescente que casou, a jovem que casou, a que não tinha filhos que casou. Agora vem com toda a bagagem de toda a história que precisa ficar para trás e começar o relacionamento do zero, praticamente 100% transformado. E Jesus Cristo chamava isso de nascer de novo. E hoje em dia, na psicologia, chamam isso de reprogramação da mente. PNL também. E tem várias outras técnicas que são usadas em terapia e que eu uso também. Eu já ajudei pessoas em situações terríveis. Eu não posso falar sobre os graus de dificuldade, o que foi feito, porque pode ser que alguma dessas pessoas não goste que eu esteja expondo a vida deles, porque são casos extremos, casos realmente graves, onde Deus me usou. Hoje em dia eu vejo assim, eu ajudei essas pessoas, transformei famílias, não eu, Deus, né? Mas isso me despendeu muita energia, muito tempo, muita força, porque sabe quando você vê a história da mulher que tocou na orla de Jesus e ele sentiu que saiu dele poder? Exatamente. Quando eu despendo tempo para ajudar uma pessoa, só o fato de eu dar atenção, eu sinto que sai força de mim, eu sinto que sai energia de mim. E eu preciso de novo repor isso, eu preciso de novo buscar isso. Então, aquela pessoa que quer abraçar o mundo e ainda não tem capacidade para isso, por isso que eu não gosto de atender sem receber nada. Primeiro que a outra pessoa não tem compromisso nenhum comigo e eu tenho que ter compromisso com ela. E isso despende muita energia. Então, aquela pessoa, quando não lhe custa nada, ela não tem o mesmo, ela não dá valor, ela vai sair falando mal e ainda assim vai acabar tirando minha força, minha energia, meu tempo, tudo, eu falo que são geralmente enviados de Satanás, porque querem de graça, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Se eu estou despendendo tempo para ajudar alguém, mas você recebeu de graça e tem que dar de graça. Eu despendi muito tempo e dinheiro para chegar nos conhecimentos que eu tenho. Faz os cursos que eu fiz, busca as mentorias que eu fiz, busca os conhecimentos que eu fiz, lê os livros que eu li. Só para vocês terem um pouquinho de ideia. Isso aqui é um pouquinho dos livros que eu li, né? Eu tenho biblioteca, tem aqui embaixo um monte, lá na estante um monte, tem muito livro. E aí a pessoa chega do nada e quer que eu faça as coisas sem ter ali um mínimo de assistência. Eu tenho que comprar leite, eu tenho que pagar a internet, eu tenho que pagar luz, pagar aluguel, eu tenho que pagar tudo. É como eu já disse, eu não tenho ajuda extra do pai da minha filha. Diferente de muitas que estão no deserto, que às vezes têm condições. Então, eu não quero ser injusta com quem tem condição. Mas eu também sei que tem gente que tem condição e é chorona. Geralmente é mão de vaca, como se fala. Não quer ajudar. Acha que tem que ser de graça. E nem o pastor dela suporta ela mais, porque ela quer tudo de graça. Então, essas pessoas que querem tudo de graça e ficam enchendo o saco de todo mundo, e agora começam a vir no meu canal, porque nos outros já encheram o saco tanto que foram bloqueados, e aí vem aqui, né? Porque é o que sobrou. E eu quero ajudar. E eu estou falando isso aqui para te ajudar. Para você entender que você já poderia ter sido ajudada lá no começo, se você não fosse mão de vaca, se você não tivesse disposta a abrir mão.
Não só do teu dinheiro, mas também de quem você é. Porque às vezes a pessoa, eu estou pagando, então tem que acontecer. Porque eu paguei, então tem que acontecer. Eu não faço um milagre. O milagre está na tua fé, está na tua ação, autorresponsabilidade. Se você não agir, se você não fizer a tua parte, você pode comprar a melhor Bíblia do mundo. Olha, essa Bíblia que eu ganhei. E ganhei lá em São Paulo, lá no Templo de Salomão, ganhei lá dos bispos de lá mesmo. Essa Bíblia que eu ganhei. Então, mas existem Bíblias, vamos pegar uma Bíblia King James. King James está uns R$300 com anotações de estudo, tudo. Você pega e compra aquela Bíblia ali. Coloca na tua estante, coloca na cabeceira da tua cama. Quero ver se essa Bíblia, estando na tua posse, você gastando esse dinheiro, vai transformar alguma coisa em sua vida. Vai mudar a tua mente, teu coração. Se você não pegar e ler. Primeiro você tem que pegar e ler. Você pega, lê, estuda. Depois que você pegou e leu e estudou, você tem que pôr em prática, porque só ler não adianta. Ler sem ter a visão espiritual é perda de tempo. Eu tenho experiência disso. Eu sei muito bem que se eu ficar lendo, sem ter visão espiritual, eu não vou entender. Então, quando eu leio Felipe e Timóteo, que foi batizado ali no caminho, ele estava lendo e não estava entendendo. Aí precisou o Timóteo ensinar para o Felipe como que tinha que ser, como que deveria, como que é a palavra. Aí abriu a visão espiritual do rapaz e ele pediu para ser batizado. Então, só ler não adianta, precisa alguém para te explicar, para abrir teus olhos espirituais. Assim também teu cônjuge vai precisar de alguém que vai lhe dar uma palavra para abrir os olhos espirituais. E pode ter certeza que essa pessoa não vai ser você. Não vai ser você. Deus vai usar outras pessoas. Mas porque você orou, a resposta da tua oração vai mexer no coração de outras pessoas. Então, não é porque você está pagando ou deixando de pagar que vai acontecer alguma coisa, tá? Eu não sei porque Deus sempre de novo está me mandando falar sobre os 5 pães, os 2 peixinhos da parábola Jesus alimentou 5.000 pessoas. Então eu acho que tem a ver com a mim. Eu estou precisando de alguém que tenha 5 pães e 2 peixinhos e confie na minha obra e me ajude para que eu consiga impactar 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 10.000 famílias, 20.000 pessoas, como foi alimentado 20.000 pessoas. Você me ajudando, você está ajudando o canal, você está ajudando toda a obra missionária, toda a obra que eu estou fazendo, está me mantendo nesse projeto. Por quê? Eu recebo ajuda hoje, 2 meses já que a igreja onde eu frequento pagou meu aluguel. Graças a Deus. No ano passado, eles, além de pagarem meu aluguel, eles ainda me deram cestas básicas. Esse ano até agora eu ainda não solicitei cesta básica. E eu sei que tem outras famílias muito necessitadas que eles ajudam. E não é uma verba assim ampla para ajudar todo mundo. Então, eu prefiro não precisar pedir ajuda deles para continuar aqui no canal. Até porque a minha religião casa divorciados e casa de novo, e casa de novo. Porque ela entende que quando a pessoa vem para a igreja dela, o que ficou para trás, e ali tudo se faz novo. Então, ali dentro eu tenho o direito de casar novamente. Mas a minha visão espiritual que eu tenho da palavra de Deus não me permite aceitar esse ensino desta maneira. Então, por mais que me falem isso, eu falo, não é o que eu sinto, não é o que o Espírito Santo falou comigo, não é o que Deus tem me revelado, e pronto, e ponto. E eles são obrigados a entender e aceitar desta maneira. Mas se eu estou trabalhando com vocês, o meu sustento deveria vir de vocês, não é? Porque eu estou despendendo muito tempo com vocês e não estou. Se eu começasse a falar, venho para a minha igreja. A minha igreja é a melhor. E começasse a pregar aqui a visão espiritual da minha igreja, então sim, a igreja teria que me bancar. Mas eu não estou
pregando a minha igreja aqui. Acho que a grande maioria aqui, quase ninguém nem sabe de qual religião cristã que eu sou. E não vem ao caso porque é Jesus Cristo quem deu a vida dele por todos nós pecadores, e a gente deve sim servir a ele, independente de religião. Se eu pegasse aqui, por exemplo, o público católico, teria uns 70%, porque hoje eu vejo dentro da igreja evangélica os divorciados, os que estão abandonados, largados, com filhos abandonados, largados, a tendência a voltar para o catolicismo é muito grande, porque as injustiças familiares que estão acontecendo dentro dos evangélicos, dos pseudo-cristãos, estão sendo tão grandes que o catolicismo parece ser mais bíblico nesse sentido de assistência familiar, de não abandono da família, de não abandono dos filhos. Se pega aquele versículo de quem não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, negou a fé, é pior do que um mundano. Então, as pessoas largam o cônjuge, os da sua casa, os seus filhos, e querem dar assistência para estranhos, para outras pessoas, para o M, o H, filhos de outras, e não cuidam nem dos seus, materialmente, espiritualmente e de todas as formas. Então, eu acredito assim que o básico do básico seria dar assistência para os seus, né? Para depois querer cuidar dos outros. Se eu cuido da minha casa, da minha família, estou orando, jejuando, buscando por minha casa, buscando por minha família, então eu fazendo isso pelos meus, em primeiro lugar, pelos que me pertencem, pelos que eu sou responsável espiritualmente aqui no mundo, como propósito, que é o meu cônjuge e é meus filhos. Depois de eu fazer isso, aí eu posso sim abrir mão e ajudar outras pessoas. Eu entendo esse versículo dessa maneira, mesmo ele estando falando ali somente de ajuda financeira, mas eu falo espiritualmente também. Se eu estou atendendo espiritualmente as necessidades da minha casa, da minha família, então eu posso a partir dali ter o direito de ensinar e pregar para fora também. Ah, mas então pastores que têm filhos desviados não deveriam pregar. E vem um monte de história. Cada caso é um caso. Então, tem vários casos que a Igreja Universal mesmo tem casos em que eles deserdam e expulsam de casa filhos que desviam. E agora está tendo até a moda ali que dizem que tem os pastores que estão sendo... fazem para não ter mais filhos, justamente porque aí conseguem crescer mais dentro da igreja em posição quando não tem filhos. E eu acho isso assim de um tamanho antibíblico, porque a primeira promessa bíblica para todo cristão é que a sua casa será grande, que eles terão muitos filhos. E aí eles vão e não querem que essas pessoas tenham filhos. Mas eu vejo que são geralmente pessoas que Deus resgatou das piores situações. E os pastores ali, eles vieram das piores situações que você pode imaginar. E como eu vivi no seio dessa igreja um tempo, eu sou muito grata por esse tempo e pelo que eles me ajudaram, eu percebi que assim, eles são muito gratos, eles não se importam mesmo de não poder ter filhos, porque eles ganham filhos espirituais, eles preferem os filhos espirituais e preferem cuidar desses. Então, deixando as religiões de lado, essa é a parte 2 do vídeo. Eu fiz hoje diferente, quis fazer um vídeo longo, mas cortou, aí eu tive que fazer 2 para terminar a história, onde eu conto como Deus me chamou para a restauração, para lutar pela restauração da minha casa e da minha família, e através disso restaurar a sua também. Algumas pessoas questionam, mas você não teve a sua família restaurada ainda, como você quer ensinar a restauração?
Nem todos que têm canal de restauração têm a família restaurada. Assim como Paulo ensinava casais sem nunca ter casado. Paulo ensinava pais a serem pais e ensinava como deve ser criação de filhos sem ter filhos. Então a gente tem que cuidar com essas heresias do mundo ali. Então um terapeuta que não passou pelo que você passou não deveria fazer terapia com você? É isso que você quer dizer? Se alguém que não passou e não teve a vida transformada, então não tem o direito de te ensinar? Cada caso é um caso. Um padre jamais, né? Nossa, se vamos colocar o padre nesse bolo ali, padre aconselhando casais, padre aconselhando como deve criar os filhos, como deve cuidar dos filhos, seria tudo. Eu tenho que ser um criminoso para querer estabelecer um criminoso? Não, tenho que ser um. Não tem isso, não tem disso. Tudo que você estudar por muito tempo, você se torna PhD nesse assunto e é capaz de ensinar, principalmente se você passou e ajudou outras pessoas nesses assuntos. Então, você acaba se tornando uma pessoa muito bem preparada para esses assuntos. E eu desejo que todas as famílias sejam restauradas. Eu acredito que o país, o Brasil, vai ser restaurado nessa parte de falta de paternidade, dos homens estarem deixando de ser pais, provedores do lar, de cuidarem de seus próprios filhos e pararem de querer achar que outros têm que cuidar dos seus filhos. Ninguém tem nenhum pingo de responsabilidade sobre seus filhos, senão você colocou eles no mundo. Seja pai, seja mãe, vocês são os que têm que ser responsáveis. Ah, mas eu não sei, mas eu não... Vai se preparar, vai estudar, faz curso na área, aprende, faz terapia, faz alguma coisa, aprende, mas seja você, cumpra você o seu papel, não queira ser um monte de coisa na sociedade e abandonando os teus. Teu primeiro ministério, teu primeiro cuidado tem que ser com os seus. E um homem consegue cumprir o seu chamado se ele tem uma mulher forte do lado. E essa mulher forte, ela tem que ser forjada. E é o que a gente vai fazer aqui. E, assim, se você quer só restauração, você escreve lá no meu número de telefone, quero restauração. E aí a gente vai conversando para ver o que vai fazendo. Mas se você realmente está disposto a ir mais longe, mais profundo e não tem negócio de trava com condição, então você escreve lá, quero mentoria. E aí sim, eu vou ver uma maneira de me comprometer com essa parte de estar fazendo uma mentoria particular, individual ou em grupo. Talvez eu faça os dois. E aí eu posso atender mais gente se eu fizer em grupo e posso fazer um preço mais barato. Mas se for individual, aí vai me despender mais energia, mais trabalho e é mais personalizado, é mais focado para essa pessoa. E quanto a valores, se você acha alguém de graça, faça com essa pessoa. Eu realmente não posso me comprometer se eu não estou recebendo ajuda. Se tivesse alguém rico falando, não, eu vou bancar o teu ministério, eu poderia dizer, eu posso ajudar essas pessoas mais pobres porque eu estou recebendo de outros lugares, mas eu não recebo de nenhum outro lugar. Então, vamos dividir as coisas desta maneira. Eu vou terminar o vídeo, que a minha voz também já está travando, e pedir que o Senhor Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que Deus restaure você e sua família, e vamos seguir juntos nessa até a última família, em nome de Jesus.